Mas, filha, as correntes de oração que fizeram foi muito bem-vinda, viu, filha? Foi, né? Para ela teve um alívio grande, viu, filha? Para ele não tem muita fé, não, viu, filha? Não, né? Não. Eu queria perguntar uma coisa sobre psicografia. Eu vi uma psicografia que foi deixada numa outra casa que parecia ter sido escrita numa língua oriental. Aqueles símbolos, né? Qual o sentido de uma psicografia que ninguém entende? Ô, filha, pode ser que o médium que o recebeu não estava bem preparado. Tá compreendendo, filha? Sim. Quando é assim, precisa de uma preparação, de uma concentração mais acentuada, para que eles tenham nitidez naquilo que vai ser de mensagem. Tá compreendendo, filho? É, Principalmente se tratando de outro linguajar. diz que ele estava com bastante dificuldade. Eu acredito que até minha dificuldade da mão mesmo. Que não Faltou tá acostumado, preparação, né? filho, faltou preparação para o médium. Mas era para ser mesmo. Era Uma para ser mesmo, psicografia. filho. Mas não vão conseguir fazer a. Como é que tradução, vocês não. falam? A mudança não, né, filha? Eles não, Do linguajar, não não. conseguiram traduzir. É. Tem locais, peregrino, que só trabalham com psicografia. Pessoa que quer receber uma comunicação, chega, deixa o nome, alguns dados e posteriormente recebe uma carta psicografada. É fácil assim? Não, filha. Precisa estar muito consciente. Oportunista tem demais, filho. Até nos melhores lugares, os oportunistas estão ali. O que é preciso compreender é a riqueza de detalhes, filho. Para que realmente mostre e comprove que é aquele que está trazendo essa mensagem. E muitas vezes, na ânsia de saber que é um ente querido, perde o equilíbrio adequado, filho, e confunde o oportunista com o desejado. Compreendeu, filha? O oportunista ele consegue até ler na mente da Consegue, pessoa filho. alguma coisa para ele É o colocar, impostor. né? Para ele colocar na carta e fazer parecer que é verdadeiro, né? Mas aquele que vem acompanhado com aquela finalidade que às vezes nem consegue, filha, ele não é um invasor, filha. Ele espera o momento dele. Está compreendendo, filha? Sim. Por isso que tem a riqueza de detalhe. E essa riqueza de detalhe que vai certificar, filho, a veracidade daquela mensagem. Alguém tem alguma pergunta sobre psicografia? Ontem nós vimos uma pessoa aqui na casa, já idosa, extremamente mediúnica, que não soube, por desconhecimento, por não ter tido acesso a ninguém, aproveitar esses dons para fazer a caridade. Eu já vi muitos casos desse. Aliás, ontem nós tivemos duas pessoas aqui muito mediúnicas, mas que a saúde já não consegue deixar eles trabalharem. Então, mesmo o espírito querendo trabalhar, é necessário que tenha saúde do corpo também. Se não tem saúde, filho, as vibrações não são as mesmas. Aquele equilíbrio, ele está um pouco enfraquecido. Compreendeu, filha? Sim. Por isso que não tem, não é, como é que eu vou falar? Não é permitido essa ação caridosa, filho, num momento desse. Mesmo que não seja permitida essa ação, eles se achegam, eles ficam próximos. Ficam, filha. Muitas vezes, como é o Mas caso... não é com a mala intenção, não, filha. Então, mas como é o caso daquela senhora, ela sempre fica passando muito mal quando ela está com várias... Mas, filha, ela está muito abalada. Ela não consegue mais dizer não, compreendeu, filha? E ela não percebe a hora que chega. Vai acumulando. Isso, filha. Chega num ponto que ela não tem como reagir. Entendeu, filha? E acaba fazendo mal até para a saúde dela mesmo, né? Ela fica muito debilitada. Fica, filha. A gente já viu ela em situações bem difíceis.
Mas já melhorou muito, né, filha? Ela consegue ficar mais tempo. Mas né? ela precisa desse amparo de vocês, filha. Precisa vir mais Se seguido, não né? for daqui, precisa de um outro lugar que dê esse amparo a ela. Mesmo após o passe em círculo que a gente faz no final aqui dos trabalhos, ainda pode restar fluido que nos acompanham, fazendo com que a gente tenha, assim, às vezes sonhos atribulados, sensação de sufocamento, até de que dá a impressão de que a gente vai estar tendo um ataque cardíaco. Pode acontecer isso? Pode, filha. Porque se vem aqui tem que ser transparente. Se sentir que tem presença, não pode, tem que dizer, filha. Porque nem tudo é permitido uma amostragem. Compreendeu, filha? Eu mesmo comento com o aparelho que sempre me acontece essas coisas e o aparelho não enxerga em mim. Não é permitido, filha. Senão ele fica abalado. Tá compreendendo, filha? Sim. É esse que é o... É isso que precisa. Mas tem outros aqui que podem enxergar, filha. Que ontem não estava aqui. Quem poderia enxergar não estava aqui ontem. Alguém quer perguntar alguma coisa, mesmo sobre outro assunto? Sua bênção, irmão do Mercinho. Deus abençoe. É o peregrino. Peregrino, desculpa. A filha que quer saber, porque uma semana ela pode só vir na terça e a outra só na segunda, por causa dos empecilhos que ela tem. Tem problema? Não, filha, não pode atrapalhar os afazeres dela. Compreendeu, filha? Sim. Então não tem dia Não, ela pode vir, certo. filho, da forma que ela pode prestar a caridade a quem necessitar. Tá certo. Aí, sua bênção. Deus abençoe, filha. Então quer dizer assim, que eu seguindo firme, não importa o dia, Não, nem que filha. seja na segunda ou na terça. Pode ser, filha. Na segunda, você vai fazer o amparo dos necessitados que aqui chega. Uhum. E na terça, é trazer os mensageiros que vêm para trazer as mensagens. Compreendeu, filha? Compreendi. Eu tava com esse problema, sabe? Porque eu pensei que tinha que vir escolher um dia do trabalho e vir só aquele dia, né? Não, filha. Aí pra Não. mim tava difícil. Não, aqui não é assim não, filha. Aqui você não pode atrapalhar o seu dia a dia, os seus afazeres. Compreendeu, filha? Compreendi. O importante é que você sempre esteja no equilíbrio adequado. E você tendo mesmo essas frequências alternadas, filha, te traz esse equilíbrio bem sereno, bem equilibrado. Sua bênção, irmão. Deus abençoe, filho. Irmão, puxando um pouco o assunto da semana passada, eu tava vendo assim que a cada dia mais, nós tava falando da nova geração, né? Que a cada dia mais a gente vê jovens com tatuagens por assim, todo o corpo, né, em todo lugar possível. E me surgiu a dúvida, isso é o uso do livre-arbítrio ou é algo que afeta deixa eu ver o nome. A roupagem? Isso. Ô filho, é muito importante compreender uma coisa. A falta de responsabilidade com os comprometimentos terrenos, os comprometimentos assumidos, isso traz esse desequilíbrio. Mas o mais importante, filho, é que não teve a educação necessária desde pequenininho, desde o ventre. Tá compreendendo, filho? Mas Jesus deixou sua mensagem. Jesus mesmo pequeno, filho, ele já começou a ter uma profissão. E você sabe qual a profissão de que Jesus aprendeu, filho? Você sabe, filho? Não me recordo, mas não faz Que o pai dele era carpinteiro. Carpinteiro, filho.
E quando ele chegou no momento de executar o que realmente ele veio aqui, o que que foi feito, filho? O que que Maria fez? Chegou a hora de executar teu compromisso. Mesmo sabendo o que ia acontecer, filho, mas Maria não podia abrir mão. Porque ele veio para aquela execução. Então precisa, filho, que os pais aprendam a educar seus filhos. Aprenda, filho, a conduzir seus filhos para ser um adulto equilibrado no amanhã. Compreendeu, filho? Mais ou menos. O questionamento dele talvez seja mais nessa situação o livre-arbítrio fazer com que a pessoa desenhe no corpo, bote brinco, faça essas coisas assim, que a questão dele isso aí atrapalha o espírito, o crescimento do espírito, enfeitar o corpo, quer dizer, enfeitar para cada um, né? Ô filha, você começa a analisar quem que faz essas arrumanças na matéria. Às vezes Nem os primitivos faz isso definitivo, filho. Isso é tinta. Aqueles que... E é tinta natural deles. É. Então não tem nada que vem atrapalhar. Agora o comprometimento, filho, do que se faz hoje, isso arrasta por toda a existência. A rejeição, a indignação. E daí, filho, como é que faz? Quando se tem mudança, filho, o que está de fora enxerga, filho? Delinquência, irresponsabilidade, imaturidade. Isso vai te acompanhar pela vida inteira. É um livre-arbítrio, mas é uma consequência sem ter o que fazer, filho. Agora compreendeu, filho? Sim. Pelo que eu entendi mais ou menos, irmão, me perdoa se eu não entendi direito, mas é uma não aceitação da roupagem que tem e quer modificar. Mas é um livre-arbítrio. Sim. Deus não pode interferir, filho. Sim. Agora, para ele ser filho de Deus, ele tem que executar, filho, as ações e o comprometimento com a caridade na sua existência. Tem que estar dentro do plano de Deus. Deus não vai o rejeitar, filho, mas ele precisa saber que isso dentro da vida dele vai existir. É uma consequência do livre-arbítrio. Em tese, isso é coisa de quem não tem o que fazer, né? Porque se estivesse ocupado com a caridade... Porque nasceu toda essa estrutura na marginalidade, né, filho? Foi assim que surgiu essas... por isso que o senhor voltou lá na questão de ter um bom ensinamento religioso desde Isso, pequeno. filho. A pessoa que tem uma bagagem, né, de ensinamento por conta do acompanhamento da família, não vai se preocupar com isso, né? Base familiar. É que, pelo que eu entendi, Deus é justo, não vai julgar, mas os irmãos da terra vai julgar, né? Vai apontar o dedo. Vai. Aqui é uma passagem de expiação. Então tudo você pode ser criticado, condenado até. A gente já tem tantos problemas, né? Porque tem tantos inimigos que vão nos criticar, né? Ainda vai procurar mais meios de ser criticado, né? Mas, irmão, tem também, que eu vejo aqui, tem também aquelas pessoas que falam assim, mas é uma tatuagem pequena, só um furinho. Isso de todo jeito não deixa de ser um rabisco, não deixa de ser vamos dizer assim, um vandalismo no corpo, não é? Mas se quem vai julgar é o próprio ser da terra. Não é Deus, filho. Se ele for de bom coração, com amor no coração, Deus não vai o rejeitar. Compreendeu, filho? Sim.
É porque pode ser uma fase, E né? de acordo com o entendimento dos irmãos também, não vai fazer esse tipo de julgamento, eu imagino, né? Não seja tão pesado assim esse julgamento. Eu acho que não. Às vezes tem, filha. E muito. Depende assim da carreira que escolher, né? Sim. Que às vezes quando é jovem não pensa nisso no futuro. Depois vai seguir uma carreira em que isso aí vai ser olhado, como ele falou, como coisa de marginal, né? Mas é um livre-arbítrio, sabe que depois vai pagar por isso, né? Porque não sai, né? Mas é como todo livre-arbítrio. Ontem nós tivemos um caso de um livre-arbítrio que a espiritualidade não pode mais ajudar, certo? Porque ele continua usando o livre-arbítrio. Isso acontece muito, né, Peregrino? Isso tem, bicho. Muita frequência. Mesmo tendo sido E vem orientada. pedir socorro, mas É. não temos permissão, É. né, filho? Quer dizer, a pessoa foi orientada, resolveu seguir um caminho de livre-arbítrio, não deu certo, que a gente sabe que não dá certo, daí vem pedir socorro, tá? Mas o que se pode fazer? Como é que a espiritualidade vai mudar o que ele escolheu? Ele é que tem que mudar. Precisa compreender uma coisa. Deus é perfeito, filho. Deus não te enxerga na matéria, Deus te enxerga na essência, no teu espírito. É o teu espírito, filho. Se está cumprindo com os compromissos, Deus sempre vai te amparar, te proteger. Sempre vai mandar os irmãos de luz para te proteger. Quando se adentra no livre-arbítrio, você está à mercê daquilo, das consequências que o próprio meio pode trazer para você. Mais alguma pergunta? Uma benção, irmão. Deus abençoe. Como lidar ou como colocar dentro do sentimento da gente quando a gente tenta expressar alguma coisa que a gente aprendeu aqui com a espiritualidade, algum irmão que esteja, até a gente percebe que está necessitando de uma orientação da qual a gente aprendeu aqui. E a gente vê uma rejeição, um certo desacreditar ou achar que a gente está mexendo com esses, que eles falam, esses terreiros de macumba e... Ô filha, precisa compreender uma coisa. Só vai chegar até nós quem é merecedor, filho. E quem tá agonizando. Se não tiver agonizando, não vai aceitar, filho. Então não devemos preocupar com essa área. Você pode até se vir te procurar, porque já começou a dar abertura para procurar um caminho. Se dizer para vir até aqui. Mas às vezes, filho, ele não tem, como é que eu vou falar? Ele não tem liberdade de estar conversar com você. Porque às vezes o que está dentro dele, para ele é uma coisa muito íntima. Compreendeu, filho? Compreendi. Então, às vezes, vem aqui, até o aparelho tira o sentido dele para não ficar sabendo do que se trata. Porque cabe só aquele necessitado. Mas ele vai aceitar se ele quiser. Se ele não quiser, não tem como fazer. Está compreendendo, filho? Entendi. Mas uma semente foi plantada, né? Mas essa é a função da casa, né, filha? De qualquer forma, tem que ser plantada a semente. Agora, a germinação depende da irrigação. O campo não é o nosso, é o dele, né? Mas jamais algum da casa pode conduzir de forma imposta, sabe, filho? Não pode. Não. Aqui só vem quem sente desejo, quem está preparado. Mesmo assim, vem sem preparo, por curiosidade, né, filho? Pode perguntar. Alguém lembrou de uma pergunta? Deus abençoe a cada um de vocês, que a paz esteja no coração de cada um. Que Jesus derrame as bênçãos divinas em tudo aquele que vocês
precisam, necessitam. E que dê a prosperidade a cada um. Fique com Deus.